Olá, boa noite a todos. Então, hoje é terça-feira da Semana Santa. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa caminhada. Caminhada rumo à ressurreição. Na verdade, muitos de nós temos uma certa cultura de morte. Cultura de morte é essa que nos leva sempre para baixo, sempre a vislumbrar aquilo que de fato não é mais importante. Jesus ele sempre falou que ele é vida, né? E ele veio ao mundo para dar vida, e vida em abundância. Então queremos nesta noite de terça-feira santa, poder pedir ao nosso Senhor que nos ensineis a vislumbrar a ressurreição, a vislumbrar a vida que vai ser devolvida, a vida de verdade que vai ser devolvida a cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre uma parte do Santo Evangelho, o Evangelho de João. É um evangelho que normalmente é proclamado neste tempo, porque ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu. Só lembrando que dos quatro apóstolos, dos quatro evangelistas, somente Mateus e João, o primeiro e o último, que é disposto aqui na Sagrada Escritura, foram de fato os apóstolos de Jesus, conviveram com o Senhor. E lembrar também que nós estamos vivendo o que chamamos de ano B, né? A Santa Mãe Igreja, ela muito inteligentemente, ela pegou e dividiu a Sagrada Escritura em 3 anos, né? O ano A, o ano B e o ano C. O ano A é exatamente quando existe a narrativa, né, como foi do ano passado, sempre do Evangelho de São Mateus. Agora nós estamos vivendo o ano B, que é o Evangelho de São Marcos. E o ano que vem, o ano C, que é o Evangelho de São Lucas. Então, a Santa Mãe Igreja, na sua sabedoria, ela consegue, em 3 anos, a cada 3 anos, né, vislumbrar, né, sobre toda a Sagrada Escritura. É como se nós lêssemos toda a Sagrada Escritura, na verdade, aquilo que há de mais importante a cada 3 anos. E por que João fica de fora? Por aquilo que eu acabei de falar. Por ele ser o último apóstolo, né, a escrever, ser aquele que escreve o Apocalipse, ser aquele que a revelação se encerra não no escrito do Apocalipse, mas com a morte do discípulo amado, né, quando ele acaba falecendo. Então é ali que se encerra. Por isso que João era um evangelista diferente. Eu já expliquei anteriormente que os 3 primeiros são sinóticos, eles escrevem de maneira muito próxima, porque eles apresentam Jesus a quem não conhece. João não, ele aprofunda, ele é místico, ele é chamado de o águia justamente porque ele voa mais alto, ele tem uma profundidade maior no seu evangelho, justamente por conta daquilo que ele quer falar. Um abraço aí, tantas pessoas que vão entrando, a Douglas Animatea, meu irmão, meu amigo, né? A Nice, que mora lá em São Paulo, que é mãe do nosso querido padre Frei Kefas, né? A Clésia, minha filha amada, filha do coração, que mora aqui da BAM. Vou aproveitar para cumprimentar essas pessoas que vão entrando, porque quando a gente começar a refletir a palavra de Deus, a gente normalmente não para, tá bom? Então, só lembrando, no domingo de Ramos, nós falamos exatamente sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu não fiz aqui live, mas nós falamos sobre isso, vivenciamos melhor isso na Santa Missa. Ontem, quando eu comecei a nossa primeira live da Semana Santa, aí sim eu toquei no assunto, eu me adentrei sobre isso para que a gente entendesse o contexto. Muitas vezes nós não entendemos o contexto da Sagrada Escritura porque não penetramos na história. Nós temos que adentrar no Evangelho e participarmos, sermos testemunhas dele. Tá bom? Então, hoje, dando continuidade, nós vamos fazer o quê?
nós vamos relatar, proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Então, quem for entrando já pode pegar a sua Sagrada Escritura, né? Padre Horácio, a sua bênção, que o Senhor possa estar junto a nós, possa abençoar aqui tudo isso que nós vamos falar. E agradeço ao Senhor pelo seu ministério, por tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós aqui na Arquidiocese de Aracaju. Então, o Evangelho de hoje está em João 13. Nós vamos proclamar o Evangelho do versículo 21 ao 33, e a gente pula 2 versículos e a gente vai falar do 36 ao 38. Então, de novo, né? Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33 e do 36 ao 38. A gente vai ver que tem 2 versículos aí que estão suprimidos, nós não vamos falar, vai pular um pouquinho, que são justamente a parte que Jesus nos dá um novo mandamento. Por que a Santa Mãe Igreja, ela suprime, ela não toca nesse assunto hoje? Porque ela vai tocar na Quinta-feira Santa, depois de amanhã, onde existe a grande celebração da missa do chamado Lava-Pés, né, da Quinta-feira Santa, da Ceia do Senhor, e ali sim é um dos focos, o mandamento de amor de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, queremos nos agradecer mais uma vez, novamente, de novo, por estarmos aqui, por podermos partilhar da Tua Palavra. Como diz o Evangelho de São João, no início era a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos proclamar a Ti mesmo, Senhor, que a palavra viva, que a palavra que vivifica. Como entendemos, Senhor, que esta palavra tem o poder não somente de purificar nossos pecados, mas sobretudo de nos transmitir a vida, nos transmitir aquilo que é vontade de Deus, que é para a glória de Deus. Então que nós possamos estar nesta noite juntos a Ti, Pai querido, Pai amado, a Ti, Jesus, nosso Redentor, nosso Mestre, e a Ti, Espírito Santo de amor, nosso Santificador, sempre sob o olhar materno da Virgem Santíssima. Quero colocar em especial, Senhor, esta noite a minha afilhada de Crisma, a Simone Oliveira, que mora lá em Simão Dias. Hoje é seu aniversário, que Tu possa descer sobre elas hoje e sempre, graças e bênção, que Tu possa protegê-la, guardá-la e santificá-la. E no fim da peregrinação levará ao céu, para morarmos juntos contigo, Senhor. Também é nosso colega de trabalho, meu funcionário chamado Misael, que também é aniversário dele. Quero colocar também na intenção a minha querida amiguinha, criancinha, uma bebezinha chamada Maria Tereza, filha de Sir Leite, que moram em Itabaiana, onde ela está numa UTI, vítima de uma doença tão triste, Senhor, que vai ruindo o nosso corpo, ruindo o nosso ânimo. Que Tu possas dar, Senhor, à mãe, aos pais, né, a toda a família, o conforto de vivência a cada momento. E se for da Tua vontade, Senhor, salvar a vida desta criança. Quero colocar também todos aqueles que estão junto conosco. A Eline, minha querida, que mora aí no sul do país, em Foz. Seja bem-vinda, filha do meu coração também. Tantas pessoas que vão entrando. Quero colocar, Senhor, em Tuas mãos as intenções daqueles que estão junto conosco aqui agora. Aqueles que posteriormente vão entrando, vão colocando suas vontades, seus desejos, seus pedidos, suas súplicas, para que nesta semana, semana que Tu, Senhor, de um modo ainda mais forte, estás com o coração aberto, o vosso coração misericordioso para acolher a cada um de nós. Assim seja. Então vamos lá, mais uma vez, o Evangelho de São João, no capítulo 13, do versículo 21 e seguintes, tá bom? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João,
Que esta palavra esteja em minha mente, em meus lábios e em meu coração. Então, celebrando o Evangelho de hoje, nós vamos relatar parte daquilo que aconteceu ali na Santa Ceia. Existia um lugar, e nós vamos ver na narração desses dias, existia um lugar lá em Jerusalém, onde tinha uma sala que ficava no andar de cima. Esta sala viria a ser o grande cenáculo. Nós temos aqui, dá para vocês verem, aqui onde meu dedo aponta, nós temos uma representação da Santa Ceia, onde está aqui Jesus e seus discípulos a cada lado. Tem um que está mais próximo dele, que é justamente o discípulo amado, né? O João, e tem todo o cenário que aqui se encontra. Então, é exatamente neste cenário que tudo acontece. Jesus pede para que possa preparar, a gente vai ver essa narrativa posteriormente, possa preparar o lugar onde comerá a ceia, onde ele ceará e vai dizer: desejei ardentemente comer convosco, cear convosco. Então é neste cenário, no cenário onde na quinta-feira será instituída não somente o sacerdócio cristão, já existia o sacerdócio, né? Muitas vezes a gente vê na Sagrada Escritura que os príncipes dos sacerdócios e tantas outras vezes, né, que falam sobre eles, que falam sobre os fariseus, enfim, os doutores, os mestres da lei. Então, era um local onde Jesus iria instituir o sacerdócio cristão. Não somente o sacerdócio cristão, mas na ceia última, nesta ceia, Jesus também institui o nosso grande tesouro, que é Ele mesmo. Tomai e comei, esta é a minha carne. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Então Jesus, ali naquele momento, institui 2 sacramentos. O sacramento da ordem sacerdotal cristã, o sacramento da Eucaristia, que é Ele mesmo. Ainda tem um outro grande cenário ali, que é quando Ele institui exatamente o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Ele vai falar, na quinta-feira santa nós vamos viver. Mas aqui nós estamos falando com outro foco. Nós vamos falar sobre a traição de Judas. Nós vamos falar também sobre o começo dos adeuses, das despedidas. Jesus deseja ardentemente estar conosco, comigo, com ti, Luci, Jane, Jaquidabã, com todos nós. Jesus nos convida a cearmos com Ele. É interessante que na Sagrada Escritura, quando se fala justamente de céu, sempre se tem um banquete. O banquete é o lugar onde o Pai reúne os seus filhos. E o que somos senão filhos? É nesse cenário que nosso Senhor está aqui. Diácono Sérgio Pellegrini, a sua bênção esteja conosco. Então vamos proclamar o Evangelho. Jesus está na Santa Ceia e ele vai anunciar a traição de um homem que viveu com ele, um homem que passou 3 anos com ele, um homem que presenciou tantas coisas, tantos milagres, ressurreição, multiplicação dos pães, onde viu aleijados andarem, onde viu cegos verem, onde viu leprosos tornarem-se sadios, onde viu Jesus com a sua pureza tocar naquele que era impuro e torná-lo puro, mas ele não conseguiu deixar que este amor adentrasse o seu coração. Amém? Vamos lá. Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isto, o que é aquilo que está relatado na Santa Ceia, Jesus ficou perturbado em seu espírito. Ele sabia que tinha chegado a hora. E declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos oravam uns para os outros, sem saber de quem falavam. Um dos discípulos a quem Jesus amava, este aqui que vai falar para nós, é o próprio João. Então ele respeitosamente não fala de si mesmo, mas diz que era um discípulo a quem Jesus amava. E ele estava à mesa, reclinado no peito de Jesus. Então foi por isso que eu falei, veja que aqui, perto de Jesus, tem alguém mais próximo. Esse é o discípulo amado. Quem ama sempre está mais próximo da pessoa amada. Ele estava mais próximo de Jesus por amor. Então,
um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: diz-nos quem é que ele fala. Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, mais pertinho de Jesus, ele interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido no molho. É interessante que se a gente sobe aí no versículo 18, vai mostrar que isso acontece porque existia uma profecia lá do Salmo. No Salmo 40, no versículo 10, tem uma profecia que diz bem assim: aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, meus amados irmãos e irmãs, não ficará nada sem ser cumprido na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mergulhada na verdade. A palavra de Deus, ela não volta para o Pai antes de cumprir aquilo que ele determinou. Então, Jesus, ele é obediente. Será que nós somos obedientes? Será que eu sou obediente? Será que você, Daniela, minha irmãzinha de Recife, que fez aniversário esses dias, a quem tanto amo, é obediente à palavra do Senhor? E lembrar que foi justamente pela desobediência dos nossos primeiros pais que entrou para nós o pecado e a morte. E é agora pela obediência de um homem e de uma mulher também, que foi Maria, que disse o seu sim. Pela obediência deles entrará novamente a vida. Então, continuando. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo que deveis ser importante para a festa, ou dá alguma coisa para os pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se sem sair, e era noite. Logo em seguida que Jesus saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, disse Jesus, por um pouco apenas ainda estou convosco, mas vós me haveis de procurar. Mas, como disse aos judeus, também eu vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pula aí o 34 e 35 e continuamos no 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou não pode seguir-me agora, mas seguir-me-á mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? E Pedro, ele fala algo bem interessante: darei a minha vida por ti. Em verdade, tu diz. Jesus respondeu-lhe: darás a vida por mim, a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então, na noite de hoje, no Evangelho de hoje, como eu falei no começo, o Senhor quer nos falar de 2 coisas, de 2 realidades. Primeiro, a traição. Quem é que nesta noite traiu Jesus? Em especial, nós temos 2 homens. Judas, que traiu Jesus uma única vez, que o vendeu por 30 moedas de prata. Como eu falei ontem, 30 moedas de prata era o salário de mais ou menos um mês de trabalho. O pior escravo, aquele que lavava os pés dos seus senhores, como Jesus vai fazer na quinta-feira, ele também custava 30 moedas de prata. Esse é o preço do Senhor Deus e do meu Deus, do teu Cristo, do meu Cristo, do nosso Senhor. Então ali está um homem que trairá Jesus uma única vez. Mas ali na outra ponta
do outro lado daquela mesma mesa tem um homem diferente. Ele não trairá Jesus uma vez somente, mas aqui no final do Evangelho ele diz: tu me trairás 3 vezes, Pedro. Será que quando Pedro disse: Senhor, eu darei a minha vida por ti, ele estava mentindo? Claro que não. Com certeza, Pedro, quando afirmou a Jesus que daria a vida dele pelo Cristo, caso fosse necessário, ele estava sendo sincero. Só que ele foi no alto da sua arrogância humana e não entendeu que ele também era limitado. E ali Jesus declara: 3 vezes me negarás. 3 vezes é um número que fala de perfeição. Ou seja, Pedro negará todas as vezes. Todas. Também Pedro nega ali 3 vezes como se estivesse negando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 3 vezes. Negando a Santíssima Trindade. Negando o amor. E como doeu e como dói no coração de Pedro, como dói no meu coração, todas as vezes que eu traio o Senhor. E você tem traído o Senhor? Será que tu tens sido uma filha de verdade, um filho de verdade, em que Deus pode contar contigo, em que Deus pode olhar para ti, como olhava para Jó? Lembra lá no livro de Jó? E diz: olha, como este meu filho, como esta minha filha é temente a mim. Será que tu é modelo para que nós possamos olhar e entender que é possível viver uma vida de santidade? E será que santidade é algo tão difícil, meus irmãos? É interessante como nós olhamos para os santos e entendemos eles como pessoas anormais. Ah, aquele era santo. Ah, este é santo. Mas ser santo é normal. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. E nosso Senhor nos fez santos, perfeitos, imaculados. Criou Adão e criou Eva, imaculados. Qual pecado eles tinham? Nenhum. Depois, no seu livre-arbítrio, resolveram pecar. Então, a santidade, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser o nosso projeto de vida. Projeto de vida. Céu é lugar de santos. Logicamente, nós não conseguiremos a totalidade da santidade, porque ela se dá somente naquilo que também o Apocalipse fala, Quando aparece uma grande multidão que não se podia contar, de pessoas vestidas de branco, e João olhava lá no Apocalipse e dizia: quem são? Aí o anjo disse: são aqueles que vieram da grande tribulação e alvejaram suas vestes, transfiguraram seus corpos no sangue do Cordeiro que vai ser derramado na quinta-feira. Então é uma busca, a santidade se dá no caminho, na busca dela. Então queiramos ser santos. É o sonho impossível? Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se eu não me engano, aqui no Evangelho, logo diante, sim, no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele ainda está continuando a despedida lá na frente e diz bem assim: vocês só conseguirão ter vida se forem unidos a mim. O galho de uma árvore, ela não tem vida se não estiver unida ao Cristo. Como você quer ser feliz se você não conhece o amor? Como é que eu consigo ser feliz se eu não estou unido ao amor? Se Cristo que nos ensina a viver, se Cristo que nos ensina a morrer por amor ao outro, a calar por amor ao outro, deixar apanhar como ele deixou por amor ao outro. E eu não estou falando de alguém te espancar e você permitir, mas quando tiver de escolher entre você e o outro, que tu morras para que o outro viva. Quantas vezes vocês que são mães morrem diariamente para que o teu filho viva? Quantas vezes vocês negam ter coisas para que o teu filho, para a tua filha, ela possa ter algo para vestir melhor, algo para vivenciar melhor, um colégio melhor? Quantas vezes vocês que são pais, eu que sou pai, deixamos de ter coisas para nós, algo melhor também para que nossos filhos tenham uma boa faculdade? Isso é dar amor pelo outro. Isso é morrer para que o outro viva. Então Jesus, ele vai falar com Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas e vai dar a vida por mim, mas me negará 3 vezes. Hoje,
Na mesma noite em que ele jura amor eterno, na mesma noite em que João diz que vai dar a vida por ele, ele nega. Como eu nego. Como tu nega. E muitas vezes nós nos escondemos. Nos escondemos como nossos primeiros pais se esconderam lá no Gênesis. Lembra quando eles pecaram na historinha da maçã? Então, Adão e Eva se esconderam atrás de um arbusto, de uma pequena árvore. E quando Deus passa perguntando, onde estão? Onde estão vós que não estão comigo? Onde está você, Alex? Onde está você, minha irmãzinha Leiliane, que tanto amo? Onde estão cada um de nós que não estão comigo? Eu não sou o pai que aponta o dedo e condeno. Eu não sou aquele pai ruim. Eu não sou aquele pai castigador. Eu sou o pai que diz, venha viver comigo, porque eu te amo. Eu sou o pai igual o pai do filho pródigo, que ficava à beira daquela janela, olhando a estrada, esperando o filho voltar, esperando eu voltar e você voltar. Então Cristo, ele fala em verdade, que Pedro negará. E qual é a grande diferença entre esses dois homens? Entre Judas Iscariotes, que nega Jesus por uma vez, e Pedro, que nega quantas vezes? Não 3, não 4. No outro dia, Jesus vai ser crucificado. E Pedro está lá presente? Não, ele se esconde. Como muitas vezes eu me escondo e você se esconde. Como tantas vezes Jesus falou nas parábolas dos talentos, que ele dá 1 talento a um, 2 talentos a outro, 5 talentos a outro, e as pessoas trabalham para que o reino de Deus seja restabelecido. E muitas vezes você enterra o seu talento, muitas vezes eu enterro o meu talento. Jesus fala de Pedro e ama Pedro. Sabe que Pedro negará 3 vezes naquela noite e no outro dia na crucifixão, mas sabe quem Pedro será? Sabe que quando Pedro receber o Espírito Santo terá força suficiente para sair sem medo, até o ponto de ser crucificado. Pedro morreu crucificado e não queria ser crucificado igual ao Senhor, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer do mesmo modo que o seu Senhor morreu. Aqui, como foi lido, quando Jesus ele declara que um deles irá trair, e João se reclina mais próximo a Jesus e pergunta quem é. Ele diz aquele que molhar o pão no molho e entregar, está embebecido do molho, e quando ele entrega ali a Judas Iscariotes, aquele que já tinha um coração ruim, aquele que já era ladrão, aquele que já roubava a bolsa dos apóstolos, aquele que ontem ficou achando ruim porque aquela mulher derramou o vaso que custava 300 moedas de prata, e ele disse, por que não bota aqui, por que não vende e coloca aqui, porque ele queria roubar. Ele já tinha um coração ruim, mesmo andando em meio a Jesus, em meio aos apóstolos, o coração dele estava pervertido. É interessante ver que tem 2 realidades, de um que negou uma e outro que negou 4. Mas aqui havia o perdão, aqui havia o arrependimento. E que grande arrependimento teve no coração daquele homem, de Pedro. Quando o Carlos cantou, mais tarde a gente vai ver isso nas outras leituras dos outros dias, quando o Carlos cantou a 3ª vez, o coração dele se encheu de amargura, porque ele tinha negado o amor. Ele tinha negado aquele que tinha jurado vida, dar a vida. Será que você não tem negado ao Cristo? Será que você não tem negado e roubado também do seu marido, da sua esposa, os seus sonhos? Será que nós não estamos levando ao matadouro? Assim como levaram Cristo, estamos levando ao matadouro os nossos relacionamentos, de pais e filhos, de marido e de mulher, de amigos, de cristãos. Será que nós não somos assassinos? A gente fica tão horrorizado com aqueles que assassinavam Cristo, mas será que eu não assassino Cristo todo dia quando eu peco? Será que você não tem assassinado a sua mulher quando você não é capaz de amá-la, de protegê-la?
Será que você não tem assassinado o seu marido quando também não é capaz de amá-lo, de entendê-lo? De entender a dificuldade do homem? De entender a dificuldade, talvez, da tua mãe, do teu pai, da tua amiga? Somos assassinos, irmãos. E somos ladrões. Estamos roubando a nossa felicidade e a felicidade do outro. Porque nós não temos feito aqui, que está no capítulo, no versículo 35 e 36, a gente não tem amado uns aos outros como Ele nos ama. A gente não tem sido feliz porque a gente não tem ouvido aquilo que Jesus nos fala. Que nos fala de amor. Então depois em que ele recebe o pão, em que Judas recebe o pão, Jesus olha para ele e disse, vai depressa fazer aquilo que tem que fazer. Porque é chegada a hora. Ele diz quando o Judas sai, né, para a noite da traição. Jesus disse, agora foi glorificado o Pai. Porque Jesus, ao obedecer e aceitar a missão, que ali vai acontecer de maneira forte, na paixão, morte e ressurreição, ele glorifica a Deus. Ele apresenta a Deus o servo sofredor, o obediente. Aquele que não negou ao Pai, não negou nada. Ele vai perder tudo, vai perder a vida. Porque como ele mesmo disse, se a semente não morre, ela não pode frutificar, não pode tornar-se uma árvore, não pode dar frutos. A gente só consegue dar fruto quando a gente consegue morrer por amor ao outro, como Jesus morreu por nós. Então ele fala que Deus vai ser glorificado e vai glorificar também o Filho do homem, é Ele mesmo. Porque da salvação dá-se-á. E começa as despedidas. Tem a narrativa justamente que a gente acabou de falar, onde ele vai falar com Pedro. E Pedro é alguém que receberá a chave do céu. Aquele que ele disse, tu és Cefas, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque ele sabe que o perdão alcançará Pedro. Mais tarde, depois da ressurreição, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, amo o Senhor. Aí ele vai repetir, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu porque lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Aí ele olha para Jesus e responde no amor ágape, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Tome conta daqueles que eu te confiei. Jesus pede aqui a nós que nós tomemos conta daqueles que Ele nos confiou. Aqueles que fazem parte da nossa vida. Aqueles que temos ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos. E Jesus disse para amarmos como Ele nos amou. Ele nos amou todo. Ele nos amou até o fim. Eu estou aqui vestido, inclusive, com a camisa. Deixa eu levantar um pouquinho. De São Padre Pio, dá para ver. E aqui na minha Bíblia também tem, aqui para vocês verem, uma foto dele. Este homem amou tanto o Senhor, que recebeu estigmas. Vou aproximar mais um pouquinho para que vocês vejam. Aqui, estão vendo? Estigmas. Ele recebeu em seu corpo as dores do Senhor. Sangrou como o Senhor. Este homem passava até 16 horas dentro de um confessionário, espalhando o amor. Então que nós possamos, Senhor, nesta noite, entendermos que somos pecadores, entendermos que nós somos limitados e que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, como Tu falaste no Evangelho, no capítulo 15, agora de São João. Mas também lá no final Tu dissestes, aqueles que estão unidos a mim farão coisas maiores do que as que eu fiz. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos o dom da fortaleza, o dom do Espírito Santo da fortaleza, para que nós possamos ser firmes, estarmos unidos a Ti, atravessarmos o mar desta vida, mar revolto,
mas estejamos vivos, firmes na barca da Santa Mãe Igreja, como aquela barca que tu tantas vezes atravessou o mar da Galileia, que estejamos juntos. Amém, assim seja. Mandar um abraço grande para tantas pessoas que passaram aí, o Jefferson Pinheiro, que está junto conosco, a Larissa Teixeira, a minha filhinha Duda Costa, que também por aí passou. Tantas pessoas que adentram, a Isa Neta, não lembro se o nome é isso, mas a Isa Neta lá de Aquidaban, que também vi por aí passar, e tantas outras pessoas. Saiba que amo vocês, tenho mais proximidade com uns, menos com outros, mas Jesus nos ensina a amar todos de maneira profunda. Então, amanhã nos encontraremos novamente com a graça do Senhor aqui, ao vivo, nas 8h30, com a partilha do Santo Evangelho. Quero mandar um abraço muito grande para a Gleice Viana, que é lá de Itabaiana, uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande cristã, exemplo para todos nós. Tem um lindo esposo, se eu não me engano, 2 filhinhos, né, Gleice? Que você possa cuidar sempre deles e rezar sempre por mim. Peço a vocês, como pedi agora para a Gleice, para rezar sempre por mim, sempre me colocar, porque sou necessitado das orações, porque sou muito pecador. Tenho repetido isso aqui, não é por hipocrisia, mas é pura verdade. Para que vocês peçam ao Senhor para derramar sua misericórdia, me dar forças para ser fiel a Ele e à missão. Um abraço também para Deca, Risse, tantos que lá dessa região também nos acompanham. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma santa noite e obrigado pela atenção, pelo carinho, por tudo. Amém. Assim seja.